Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas agora de ecologia, fundamental para os nossos exames e para o nosso conhecimento. E vamos falar primeiro, obviamente, das relações harmônicas. Muitos de vocês precisam saber o que são relações harmônicas. O nome já está dizendo, está ajudando a gente. São relações onde há harmonia entre seres vivos, sejam eles vegetais ou animais, seja como for. Então, a relação harmônica, basicamente, como definição, são aquelas que não existem desvantagem entre as espécies. De certa forma, existe pelo menos um benefício a um deles. E aí você vai perguntar, bom, se há benefício a um deles e não há prejuízo do outro, é uma relação harmônica. Os nomes dados, assim, em termos de diferenças de ser relações harmônicas, estão relacionados como homotípicas e heterotípicas. Aí você pode perguntar, o que significa isso, homotípicas e heterotípicas? Vamos lembrar o seguinte, as homotípicas são aquelas intraespecíficas, onde elas estão relacionadas, onde a mesma espécie se relaciona em forma, onde ela forma aquilo que muitas vezes você conhece como colônias e sociedades. Basicamente, você pode diferenciar uma colônia e uma sociedade. Primeiro, a colônia é aquela relação harmônica, né, homotípica, onde todos realizam as mesmas funções. Não há hierarquia, né? Quem manda mais, quem manda menos, ou quem faz alguma coisa diferente da outra. Enquanto as sociedades também são harmônicas, também são homotípicas, são intraespecíficas, também que a gente pode usar como nome, mas sociedade onde existe uma hierarquia. Cada um tem um papel diferenciado dentro dessa sociedade. São muito estudadas porque chamam muita atenção ao homem, né? Aos cientistas. Como elas se formam, de jeito elas trabalham, quais as vantagens, quem é quem e assim por diante. Ora, a gente pode começar a lembrar as chamadas colônias e as chamadas sociedades, elas têm o quê? Espécies iguais, por exemplo, o recife coral, ou você pode ter muitas vezes uma colmeia, ou você pode ter muitas vezes o quê? Um vespeiro, tá? Agora, lembra, né, que se as relações homotípicas são entre espécies ou a mesma espécie, as heterotípicas, por exemplo, são aquelas onde a relação entre os seres vivos são de espécies diferentes. Sempre são chamadas de interespecíficas, tá? Que é um outro nome também muito falado. Colônias, por exemplo, também existe nesse grupo. São constituídas da mesma espécie, mantêm-se anatomicamente unidas entre si e simplesmente o processo reprodutivo é um processo muito simples, chamado assexuado ou por brotamento. Por que assexuado ou por brotamento? Ou e por brotamento? A gente pode dizer que o assexuado, aquele que não envolve o quê? Troca de material hereditário. É o que? O brotamento, a formação pelo próprio organismo, pelas próprias células e tecidos desses grupos, que surgem novos indivíduos e que vão ajudar o quê? Na formação de novos e novos indivíduos. Existem colônias homomorfas, tá? Elas são colônias que são de indivíduos iguais, que realizam as mesmas funções e aí no caso não existe, como elas estão bem caracterizadas, não existe divisão de trabalho. Um exemplo muito legal e muito comum são os espongiários, as esponjas, os poríferos, as próprias cracas, que são crustáceos, que vocês já ouviram muito, estão muitas vezes grudados em barcos, em pias, né, ou em estaleiros, que podem até levar prejuízo ao ambiente, mas não obrigatoriamente à espécie que está associada. E por fim, protozoários. Protozoários da mesma espécie, que vivem junto, que tenham todas as funções iguais e não havendo divisão de trabalho. A heteromorfas, tá? São morfologicamente diferentes, funções distintas e se caracteriza pelo trabalho fisiológico diferenciado, tá? A chamada divisão trabalho fisiológico, que podem ser dimórficas ou polimórficas, tá? Aí você vai perguntar, que exemplo a gente pode dar para essas colônias heteromórficas? Adimórficas são a albélia, tá? Um conhecido grupo de selenterados, tá?
A obelia normalmente ela tem o quê? Estruturas como gastrozoides, que está relacionada à função nutricional da colônia, e o gonozoides, que está ligado intimamente com a questão reprodutiva. O próprio nome já meio que induz isso. Gastro, nutrição, gono, lembra de gônadas? Lembra, mas não é. E aí você vai perguntar, gastro é nutrição e gono é reprodução. Essas chamadas dimórficas. Agora, as polimórficas, diferentemente das dimórficas, aqui são vários indivíduos diferenciados, tá? Chamadas caravelas. Elas são mais complexas, né? Complexas de selenterados, também selenterados, do mesmo grupo das obélias, que é um dos grupos mais simples dentro da evolução dos seres vivos. E aí vai aparecer o que a gente chama de gastrozoides, gonozoides, os de natação, que são nectozoides, e os de defesa são os dactilozoides. Dáctilo de dedos, né? Claro, não tem dedos, mas são formas de dentáculos ou de dentáculos que fazem a proteção dos grupos. E o necto é justamente a posição dele, que vai, o nectante, que vai flutuando e nadando e vai facilitando a locomoção. Tá? As caravelas são mais complexas, sim, e elas possuem uma estrutura chamada pneumatóforos, que elas acumulam gases e que fazem, de certa forma, um gás que vai facilitar a flutuação, dando diferenças que a gente chama de densidade com a água ou com o ambiente que elas estão flutuando, que normalmente são as águas. Tá? Quanto às sociedades, vocês sabem muito bem que as sociedades, onde existe o quê? A divisão de trabalhos. É muito conhecido, muito assim, popular, a questão dos insetos sociais, né? Os melhores insetos sociais, a gente pode dizer que são os cupins, as vespas, as formigas e as abelhas. E aí você, claro, você vai lembrar muito bem das abelhas, porque as abelhas produzem mel. Mas aqui, vamos lembrar que existem a rainha, as operárias, né, as que se locomovem, as polinizadoras, né? Então, cada uma tem uma função. Claro, o zangão, que é o macho, que é função específica do que? De reprodução. E a abelha, uma colmeia sem abelha não é, ou melhor, sem a rainha não é uma colmeia. Para toda colmeia tem que haver uma rainha, e essa rainha é fundamental no processo de formar novos indivíduos, novas rainhas, para se formar o quê? Novas colmeias. Formigas, mesmo se parecendo muito, assim em termos de estrutura, algumas delas são voadoras e a maioria não é voadora, precisa também nos seus formigueiros, muito semelhantes aos cupinzeiros, que tem gente que não sabe diferenciar um do outro, elas acabam o quê? Tendo papéis de formação, estruturação, defesa, né, captação de alimentos. Então uma não faz o serviço da outra, por isso que é chamado de sociedade. E as vespas, apesar de não produzirem, vamos dizer assim, mel, que seja útil para o homem, mas são muito importantes para que haja o quê? O processo de polinização. São um pouco mais ariscas, são um pouco mais agressivas do que as abelhas de forma geral, mas elas também são importantes justamente para o quê? Para o processo de polinização. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não combatê-las achando que elas só fazem mal. Nenhuma delas tem o papel do mal que a gente fala. Todas elas têm um papel, que é o chamado nicho ecológico. É uma definição muito importante para que a gente possa entender o que cada um da gente acaba tendo como função aqui na vida terrestre. Tá? Muito antigamente, para quem não sabe, existiam livros que classificavam os seres vivos apenas por características perceptíveis. Voadores, não voadores. Então, existiam formigas que eram voadoras, e algumas formigas, ou a maioria das formigas, que não eram voadores, e eram classificadas em grupos diferentes. Morcego era voador, era classificado como animais voadores. E existia o quê? Úteis e não úteis, o que era pior. Aquilo que era útil para o homem e que não era inútil para o homem. Então eles diziam que a cobra era inútil, né, e a vaca, o boi eram úteis, porque serviam para alguma coisa. Isso caiu com terra, obviamente isso foi ajudando também a entender, dentro do chamado meio ambiente, né, onde cada um estava, em que espaço se localizava e o que eles deviam fazer entre eles. Tá?
Existe também uma outro tipo de sociedade harmônica chamado protocooperação. O nome me ajuda. Cooperação significa o quê? Cooperar um ao outro para que ambos possam sobreviver. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a mesma coisa, quer dizer, um deles se beneficia, mas o melhor exemplo que eu posso dar, que acho que todo mundo já ouviu falar, o chamado o quê? Bernardo Eremita, que é aquele caranguejo que, não tendo casca, ele se instala dentro do quê? De um caramujo que tem a casca, muitas vezes não é nem um caramujo vivo, é morto. Ele usa a casca do caramujo para poder ter a defesa contra os seus predadores, tá? Então ele vai perguntar, ele vai comer o caramujo, que é um caramujo, ou que é uma estrutura marinha? Não. Ele vai normalmente pegar já a casca morta e vai entrar no interior dela e vai se proteger contra, de certa forma, os seus predadores. Em filmes aí de televisão, do mundo animal, que vocês já devem ter visto alguma vez na vida, existe também o pássaro palito, aquele que fica onde? Na boca do crocodilo, da tartaruga, principalmente do crocodilo, limpando os dentes deles. São pássaros com bicos longos e que catam os restos de alimentos que os crocodilos acabam comendo e não tem a mesma capacidade que a gente de higienização, de limpeza. Então, esses pássaros acabam, de certa forma, limpando e ajudando, e é uma protocooperação, quer dizer, para o passarinho, né, acaba sendo alimento, e de certa forma para o crocodilo acaba evitando que haja problemas que são muito comuns na gente, que são as cáries, tá? E sem também falar do anu. Anu é um tipo de captador de parasitas da pele do gado e que de certa forma vai ajudar o gado a não ser parasitado no seu corpo. Tá? O mutualismo. O mutualismo é um tipo de associação de benefício mútuo, né? Então, por exemplo, eu preciso de certas substâncias, principalmente no meio vegetal, e que vai, de certa forma, ajudar a produção de uma outra substância. Ou, muitas vezes, adaptar ao meio que ele está. Eu já falei, e falo sempre, que os líquens é uma associação de fungos com algas. Fungos são terrestres, são heterótrofos, enquanto que os algas são o quê? São aquáticos e são autótrofos. Um precisa da terra e outro precisa do oxigênio. Então acaba o quê? Se juntando, formando muitas vezes em algum local fixo, como árvores. Você já deve ter visto uma espécie de manchas esverdeadas em caules de árvores, ou bem próximo ao solo, ou bem próximo a uma altura dos seus olhos, e que eles acabam se ajudando, e aquilo não é nem fungo, nem alga, mas são chamados de líquens. Também temos os cupins, tá? Que de certa forma eles são mútuos, tem um mutualismo com ambientes que eles estão vivendo. As bacteriorrizas, micorrizas, que estão aonde? Nas raízes de vegetais, captam gases da atmosfera, transformam esses gases em substâncias melhores, por exemplo, nitratos, nitritos, que serão os princípios básicos de quem? Justamente os princípios básicos da formação dos futuros aminoácidos e depois das proteínas pelos próprios vegetais. Tá? O comensalismo, o nome ajuda, comensal, aquele que, quando se associam, a hospedeira não leva vantagem em nada. Então, por exemplo, a rêmora, muita gente chama de peixe-piolho, vive próximo ao tubarão, também aproveitando os restos do que o tubarão come e acaba não absorvendo. Então ele acaba o quê? De certa forma, se fixando nesse tubarão para justamente absorver aquilo que o tubarão vai se perdendo com a boca. E aí esse peixe vai o quê? Comendo comensalmente, absorvendo o alimento dos restos de quem? Desse tubarão. Inquilinismo, né? Muitas vezes o nome diz, inquilino, aquele que vive dentro do abrigo do outro corpo. Tá? O peixe-agulha, os pepinos do mar, que são o quê? Justamente grupos de seres vivos diferenciados que um ajuda o outro, principalmente a proteger contra predadores. Então, o peixe-agulha, que é pequeno e fácil de ser capturado, acaba recebendo a ajuda dos pepinos do mar e que, de certa forma, vão o quê? Vão facilitar a sua proteção contra predadores naturais. Bom, e o epifitismo? As epífitas, tá? Elas são o quê? Plantas que crescem em troncos de plantas maiores. Por quê?
Para elas, se elas crescessem no solo direto, não teriam tanta água e não teriam tanta luminosidade. E você sabe muito bem que para plantas a luminosidade é fundamental, mesmo que seja pouca. Então elas normalmente estão instaladas no alto não da copa das vegetações, mas no alto do tronco dos vegetais, captando melhor a água. Com isso realiza uma maior o quê? Maior fotossíntese. Exemplo que vocês devem saber, devem conhecer, e se não souberem tem que gravar aqui, são as bromélias e as orquídeas, que ficam em posições estratégicas desses vegetais. Entenderam isso? Vamos fazer os exercícios agora, imediatamente, para a gente poder reforçar todo esse conhecimento. Vamos às questões. Primeira questão, eu posso dizer para vocês o seguinte. Pergunta assim: a relação ecológica existente entre líquen e a árvore e a relação entre micro-organismos componentes do líquen são classificadas respectivamente o quê? Respectivamente, a relação entre o líquen e a árvore é um mutualismo, tá? Onde ambos não têm problema nenhum entre eles, ninguém sofre nem perde, logo estão mutuamente juntos. Enquanto os micro-organismos e os líquens já são classificados simbiose, onde um aproveita o outro para que possa sobreviver de certa forma. Então, a resposta a essa questão só pode ser o que? Resposta E, tá bom? Uma segunda questão que veio do Paraná, das cidades do Paraná, pergunta o que para a gente? Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambos são capturados por uma rede armada pelos pesquisadores. Após a análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram sob as penas da coruja ácaros e piolhos, e sob os pelos dos morcegos, moscas hematófagas, aquelas que chupam sangue. Aí vem a pergunta: as interações interespecíficas entre a coruja e o morcego, entre ácaros e piolhos e entre moscas hematófagas e o morcego são respectivamente denominadas como? Ora, vamos lá. É a questão, quer dizer, a gente vê que entre coruja e morcego é predação, tá? Entre ácaros e piolhos é parasitismo, né? E entre moscas hematófagas e morcego é inquilinismo. Então, ora, vendo isso e procurando as alternativas, a gente vê que é a resposta A, tá bom? Tem dúvidas? Tem perguntas? Tem qualquer coisa a mais que eu possa ajudar? Faz o seguinte, antes de mais nada, dá um like aí, se inscreva nesse canal, tá bom? Tchau, brigadão.